Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Mergulharemos em um estudo profundo e significativo sobre as pedras preciosas na Bíblia, revelando um tesouro espiritual oculto nas Escrituras. Não são apenas gemas exuberantes, mas símbolos vivos das características divinas de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. À medida que exploramos cada pedra, perceberemos que elas foram, de certa forma, forjadas nas vidas dos apóstolos, refletindo as virtudes e atributos de Cristo que foram transmitidos a eles. Vamos nos maravilhar com a maneira como essas pedras preciosas, como obras-primas divinas, são entrelaçadas com a formação espiritual dos apóstolos. Preparem seus corações para descobrir o significado profundo desses símbolos, pois nos aprofundamos não apenas nas pedras, mas nas lições eternas que carregam. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedonia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista. Apocalipse 21, 19 e 20. Segundo Êxodo 28, do 15 ao 21. As pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote. Falaremos sobre o safira da tribo de Dan e do apóstolo Tiago. Safira, o manter-se como segundo. Vamos ao livro do Apocalipse capítulo 21, a perícope da Nova Jerusalém, e vemos uma curta frase que está dentro do verso 19, a frase é a seguinte. O segundo, safira, isso é o que com a ajuda do Senhor, estaremos considerando. O segundo, safira. Diz do verso 19. E os alicerces do muro da cidade estavam adornados com toda pedra preciosa. O primeiro alicerce era jaspe, o segundo, safira. Hoje estaremos concentrados na safira. Em primeiro lugar, chamo-lhes a atenção nesta palavra. O segundo, eu acredito que é mais fácil ser 17º, ser 19º, ser 25º, que ser segundo, porque o que está como segundo poderia estar como primeiro, possivelmente um dos querubins mais altos que Deus tinha criado, cheio de sabedoria e de formosura, era o que dirigia a adoração a Deus. Inclusive alguns pensaram que era o segundo, digamos, depois de Deus, mas vejam o problema que às vezes tem os segundos e vejam a grandeza também de ficar de segundo. O problema é querer ser primeiro, mas o que revela o manter-se como segundo, isso é uma coisa muito preciosa. Aqui estes alicerces estão ordenados em uma ordem de autoridade. Cada uma destas pedras tem o nome de um dos apóstolos, e quando nós examinamos as listas dos apóstolos, embora pela informalidade, digamos pelo motivo que não era precisamente fazer uma ordem, às vezes há algumas pequenas variantes, alguns se baixam, outros sobem, entretanto, quando compara as 4 listas, aí se descobre que existe uma ordem de autoridade entre os apóstolos do Senhor, entre os 12 apóstolos, você nunca viu Matias como primeiro ou André como primeiro, ou o Pedro de quinto, ou ao Filipe de oitavo. Se você olhar a lista, Filipe sempre está como quinto, uma vez Mateus aparece mais abaixo de Tomé, mas é porque ele fica mais baixo, mas realmente quase sempre é Mateus e Tomé, Mateus e Tomé, Mateus e Tomé. Somente quando Mateus fala é que Mateus diz Tomé e Mateus, mas embora Mateus diz Tomé e Mateus fica debaixo de Tomé, entretanto sempre aparece antes que outros, ou seja, que no reino de Deus aparece uma ordem de autoridade, uma ordem de oportunidade, também cada qual tem seu tempo, sobre o trabalho de um vem o trabalho de outro. Para que isso se dê assim tem que haver muito trabalho feito na pessoa, para que o que seja primeiro não se exalte, para que o que seja segundo não tenha inveja ou rivalidade. Quando tenho esses problemas é necessário um tratamento do Senhor. Diferença de propriedades nas pedras preciosas. E aqui aparece uma pedra diferente. A safira é uma pedra diferente do jaspe, é uma pedra diferente das demais pedras. Todas as pedras são preciosas, todas se fazem através de uma tremenda pressão, de tremendo calor, de esfoliação, de corte, de esculpido.
e de polimento. Todas se fazem assim, entretanto, nem todas as pedras se esculpem da mesma maneira, porque nem todas as pedras têm as mesmas propriedades, nem todas têm as mesmas composições. Por exemplo, a safira se diferencia das pedras que formam o grupo do quartzo, porque as do grupo do quartzo têm como principal elemento o silício. O sílice com o oxigênio, a grandes pressões se formam em pedras preciosas, porém, as que são do grupo do corindo, que é outro grupo de pedras preciosas como o rubi, como a safira, não tem o elemento silício, mas tem outro elemento que é o elemento alumínio. Os átomos são de alumínio em vez de ser de silício. Isso quer dizer que embora todas as pedras são preciosas, não todas têm o mesmo elemento. Uma coisa que temos que ter presente é que embora todas são preciosas, não são iguais, embora todas passam por provas tremendas, não são iguais, cada uma tem propriedades diferentes e o esculpido de cada uma é diferente. Há pedras que se tem que esculpir de maneira direta, fazendo capas planas, ao passo que outras só se podem esculpir em forma curva. Há pedras que se esculpem curvas. Se você tratar das esculpir em forma direta as danifica, não vai produzir o brilho, mas algumas pedras devem ser esculpidas em forma curva. Por exemplo, esta que estamos vendo hoje, que é a safira, é uma pedra que se tem que esculpir em forma curva. Quando se esculpe em forma curva, então tem uma propriedade que vamos ver um pouquinho mais adiante, que se perde se não souber esculpir. Irmãos, o entalhador tem que saber como tem que tratar cada pedra. Isso nos fala muito, fala-nos de como Deus não trata a todos igual. Embora todos somos iguais para Ele, não somos iguais. Nós, digamos em dignidade, somos iguais no sentido de que Deus não faz acepção de pessoas, mas nós temos diferentes temperamentos. Diferentes caracteres nos seres humanos. Há gente que classificou os temperamentos, por exemplo, em colérico, em sanguíneo, em melancólico, em fleumático, umas pessoas introvertidas, outras extrovertidas, falando na linguagem da psicologia natural, mas que se verdadeiramente virmos a maneira de ser das pessoas nos damos conta de que são diferentes. Há pessoas, por exemplo, que são sanguíneas, que são extrovertidas, que são alegres, que servem para ser a alma da festa, que são os que estão adiante promovendo as coisas, estão recebendo as pessoas com um grande carinho. Essas são as qualidades que têm esse temperamento, mas também têm outras carências, necessitam-se das qualidades de outro temperamento. Temperamento sanguíneo. Este temperamento é expansivo, otimista e impulsivo, extrovertidos e sensíveis. Os sanguíneos são indivíduos que não passam desapercebidos, pois são espontâneos e gostam de interagir. Além disso, costumam fazer gestos largos e falar bem em público. Pontos fortes: são comunicativos, resilientes, adaptáveis e entusiastas, pontos que precisam ser trabalhados. Impulsividade, falta de atenção, superficialidade e exagero. Temperamento fleumático. Este temperamento é sonhador, pacífico, dócil. Os fleumáticos prezam a rotina, o silêncio e dificilmente perdem o controle, pois costumam avaliar toda a situação antes de reagir. Pacientes, observadores e disciplinados, preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem às críticas. Pontos fortes. São equilibrados e confiáveis, pontos que precisam ser trabalhados. Lentidão, resistência às mudanças e indecisão. Temperamento colérico. Este temperamento é explosivo, ambicioso e dominador. Indivíduos coléricos são determinados e possuem grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. Pontos fortes. Determinação, habilidade de liderança e praticidade. Pontos que precisam ser trabalhados. Egocentrismo, intolerância e impaciência. Temperamento melancólico. Este temperamento é tímido, artístico e solitário. Os melancólicos têm a sensibilidade muito aflorada e são pessoas profundas, detalhistas e introvertidas, com certa dificuldade em expor seus sentimentos. São fiéis, desconfiados e tendem a escolher profissões que possam exercer sozinhos. Pontos fortes. Lealdade, dedicação e sensibilidade. Pontos que precisam ser trabalhados. Egoísmo, pessimismo e inflexibilidade.
Temos, pois, diferentes temperamentos, não somos iguais. Em uns prima mais uma coisa, em outros prima mais outra coisa. Todos temos qualidades especiais diferentes umas das outras, e também carências que precisam ser completadas por outros, e também defeitos que precisam ser tratados pela cruz. O fato de que haja variedade de pedras preciosas, quer dizer que há variedade de seres humanos, e que cada pedra preciosa é tratada de uma maneira diferente. O que estava dizendo? Cortar uma pedra de forma reta é diferente de cortá-la em forma curva. Há umas que têm que ser cortadas em forma curva. Há pessoas às quais você pode falar direto como a Pedro. Senhor repreendeu muito o Pedro. Pedro foi bastante repreendido. Em troca, fixem-se em que João era de uma maneira diferente, embora às vezes também foi repreendido, como quando queria fazer descer fogo do céu com seu irmão, o Senhor o corrige de uma maneira. Todas estas pedras preciosas são, como dissemos na vez passada, uma parábola do reino mineral. Deus nos fala por parábolas do reino animal, por parábolas do reino vegetal e por parábolas do reino mineral. Entre as parábolas do reino mineral estão estas parábolas das pedras preciosas. As pedras preciosas não são somente gemas, são a simbolização da transformação dos servos do Senhor, são significado das provas que eles precisam passar para serem preciosas, são significado do esculpido especial que tem cada um e das propriedades diferentes que tem cada um. Devemos nos lembrar que assim como há 12 pedras preciosas como alicerces do muro da Nova Jerusalém, assim também há 12 combinações diferentes de temperamentos. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da safira, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.